Hoje estamos começando algo e quando nós estamos começando, sempre é muito especial, não é? Quando nós estamos iniciando algo e é um início que a gente fica muito feliz por poder começar algo novo. E hoje nós vamos começar uma nova série, estaremos falando sobre o avivamento que precisamos. Sabe qual é o problema às vezes, gente? O problema é que a nossa vida é uma vida muitas vezes muito morta. É uma vida que não tem vida. Parece redundante o que eu vou lhe dizer, mas existem pessoas que honram muito uma escritura que estava na lápide de um religioso, que dizia o seguinte: morreu aos 30, mas foi sepultado somente aos 70. Existem pessoas que estão até respirando, que estão até se relacionando, mas são pessoas que não têm mais vida, que precisam muito de algo, de uma intervenção do céu, de um avivamento celestial em suas vidas. E eu tenho convicção de que Deus está com o coração muito inclinado para nos avivar. Deus está com o coração muito inclinado para trazer sobre nós algo que Ele ainda não trouxe, algo que nós ainda não recebemos. A pergunta é: o nosso coração está inclinado para receber, nossos ouvidos estão atentos para ouvir aquilo que Deus tem a falar ao nosso coração? O texto que nós vamos usar como base é o texto de Abacuque, capítulo 3, verso 2, onde Abacuque ele encontra um povo morto em sua volta, com a fé morta, encontra um povo com uma identidade espiritual morta, encontra um povo com expectativas mortas, com expectativas celestiais que não existiam mais. E ele diz a esse povo algo tremendo. Ele fala: aviva, ó Senhor, no verso 2 do capítulo 3, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e faz que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Acontece que às vezes nós estamos caminhando com Jesus há algum tempo, né? Você já viu alguém que chega para você e coloca as credenciais do tempo de fé que tem? Pastor, eu tenho 10 anos de fé, pastor, sei muito bem como é que funciona. Outro chega para você assim: pastor, eu tenho 20 anos dentro da igreja, aleluia. Eu sei muito bem, pastor, eu sei tudo isso. Outro chega para você assim: pastor, eu nasci, foi na fé, como se filho de crente, crentinho fosse, né? Como se filho de crente não precisa decidir por Jesus, ser tratado por Jesus, receber o Espírito Santo, não precisa, porque é filho de crente, né? Do contrário, é aquilo que nós ensinamos e acreditamos. O filho de crente precisa decidir por Jesus, aceitar a Jesus, receber o Espírito Santo, batizar, precisa ter uma caminhada na fé própria. Mas eu nasci na fé, eu sei. E aí tem gente que diz assim: pastor, eu congreguei, foi com Matusalém, 969 anos, e a gente estava lá junto. Tem gente que joga a carteira do tempo joga o currículo e diz assim: eu sei, eu vivi, eu passei, eu servi. Você já conversou com alguém extremamente nostálgico? Alguém extremamente nostálgico que não consegue olhar para outro lugar a não ser para trás? Tem gente que acha que o tempo bom sempre foi o que passou. Você já conheceu alguém assim? Que tempo bom, né, era mulher aquele? Que tempo bom, olha que experiência boa que a gente viveu. Que tempo bom, aquilo nunca mais volta. A gente era feliz e não sabia. Era tão bom, era tão maravilhoso, era tão único. E as pessoas estão olhando para trás e achando que o melhor tempo de suas vidas já passou. O recado de Deus para você é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu acredito, creio e quero que você creia junto comigo. Existe um avivamento que você ainda não viveu, um poder que você ainda não recebeu, uma experiência que você ainda não teve, uma bênção que ainda está para chegar, um milagre que ainda não te visitou, sorriso que ainda não sorriu, sensações que você ainda não viveu. Eu acredito nisso e tudo isso está no futuro, e você vai ser avivado e ativado nesse tempo para sim viver um tempo que você ainda não viveu, mas vai viver no
nome santo de Jesus. Alguém crê nisso aqui junto comigo? Oh Deus, nós acreditamos. Então aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Você que está em casa no online, eu quero falar para você, Deus é capaz de avivar tudo aquilo que precisa ser avivado no seu coração. Mas a gente tem às vezes uma concepção muito equivocada do avivamento. Para nós, às vezes, Damila, o avivamento é um movimento. O que é um culto avivado? Um culto avivado é quando todo mundo fala em línguas. E aí ninguém entende nada, porque se todo mundo fala, ninguém interpreta e ninguém recebe. E ninguém recebe as profecias. Se todo mundo fala, ninguém tem. Mas o culto avivado, qual culto avivado? O culto avivado é quando eu giro para a direita, giro para a esquerda, derrubo da direita, da esquerda, incomodo da frente, grito, falo, berro. O culto avivado é esse movimento. E aí a gente vem recebendo essa carga de ensinamentos, ou a cultura cristã evangélica vem enraigando isso dentro de nós, e a gente acha que o avivamento é um movimento que acontece no culto. O problema é que o avivamento ele não pode ser limitado a um amém de um culto, porque o que nos confronta aqui, as mesmas pessoas que estão falando em línguas, há um fenômeno muito triste e muito obscuro no meio da cristandade de hoje. As mesmas pessoas que estão falando em línguas no domingo à noite, profetizando, girando para a esquerda e para a direita, que estão participando de movimentos avivados, são aquelas que na segunda-feira vão comprar e não pagam. São aquelas que vão olhar para a realidade do mundo e vão enganar. São aquelas que a gente tem que ouvir aquela frase tão triste, tão dolorosa, que diz assim, quando alguém comete uma falha de caráter nesse nível, e a gente ouve a seguinte frase, e é porque é? Não precisa nem completar, se tivesse o exercício completo, você iria tirar 10. E é porque é crente. Então será que o avivamento é o movimento do culto? O avivamento é o quanto eu oro? É quanto tempo eu dobro os joelhos? Porque tem gente que até isso se orgulha, diz assim, eu orei foi 3 horas. Aí quando você vê o motivo é para Deus destruir. Que avivamento, hein? E aí nós estamos caminhando nessa realidade de pessoas que estão totalmente loucas espiritualmente, porque não sabem nem o que é ser avivado. Não sabe nem o que é ser avivado. Não sabe nem o que é ter uma vida viva, avivada. Não sabe o que é a declaração de Abacuque, quando ele diz, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu creio que essa série é uma série que não só vai fazer com que nós estejamos prontos para o derramar de Deus na nossa vida. Você crê nisso? Mas é uma série de mensagens que vai nos ensinar muito. Então eu quero oficialmente declarar as boas-vindas a essa série, o avivamento que precisamos. Abra sua Bíblia aí em Efésios capítulo 4, nós vamos ler do verso 14 até o verso 32. Você tem que se conectar com o texto, pelo projetor, pelo smartphone, pelo tablet, pela Bíblia física. Você só não pode ficar sem se conectar com o texto. Você que está em casa, existem mecanismos que estão facilitando a sua vida através da nossa transmissão. Então participe, marque, leia, bata foto, faça tudo o que você puder para que essa mensagem encontre o seu coração nessa noite, amém? Efésios capítulo 4, nós vamos ler do 14 ao 32, diz assim o texto: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e nem para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu lhes digo, e no Senhor eu insisto,
que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês, cada um de nós que aqui estamos, deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, que não furte mais, antes que trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com aquele que tem necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Oremos então. Senhor, aqui está a tua palavra e aqui nós estamos, Pai, estamos com sede. Sabemos que precisamos ser avivados na nossa vida pessoal. Sabemos que precisamos ser avivados urgentemente, de um avivamento na nossa vida, na nossa intimidade contigo, na nossa vida pessoal, na nossa vida em secreto, na nossa vida quando ninguém está olhando, na nossa intimidade, no nosso esconderijo mais íntimo do nosso ser. Sabemos que é aí onde o avivamento precisa começar. Então fale com o teu filho e com a tua filha nessa noite. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Repete, faça melhor do que hoje pela manhã, porque só o Senhor tem a capacidade de fazer. Assim nós te oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Comece aplaudindo o nome dele, porque ele é bom. Aplauda com vida, o melhor aplauso que você puder. O melhor, o melhor, o melhor. Essa carta é escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso é uma igreja localizada na Ásia Menor. A cidade de Éfeso ela não existe mais hoje, mas é uma cidade que compreende hoje, atualmente, o território da Turquia. A igreja de Éfeso também é uma das 7 igrejas em que é escrito cartas especiais no livro de Apocalipse. A igreja de Éfeso é a igreja que recebe uma das cartas. Esse texto ele foi escrito aproximadamente entre 60 e 65 anos depois de Cristo, depois de Jesus vir à terra, pelo apóstolo Paulo que estava em Roma. Ele escreve aquela carta para abençoar aquela igreja, para abençoar aquelas ovelhas, para abençoar aquele povo, e para dizer, resumindo todo esse texto, dizendo: vocês precisam ser homens e mulheres avivados, vocês precisam ter um avivamento genuíno e verdadeiro, vocês precisam viver conforme Deus espera que vocês vivam. E aí eu quero trazer nesse início para você uma definição muito clara do que é avivamento. O avivamento é quando o ideal de Deus invade a nossa realidade, vem para a nossa realidade. Isso significa que a maioria das realidades que estão aqui hoje não são ideais de Deus para a sua vida e para a minha vida. O avivamento, ele vem quando o ideal de Deus atravessa a realidade e muda tudo à nossa volta. Por exemplo, éramos para ser tão avivados, mas tão avivados, que a
pura e simples leitura da palavra nos levaria às lágrimas, nos levaria a um arrependimento, sem a mínima necessidade dela ser explanada e explicada. Somente a leitura nos levaria a um quebrantamento único e verdadeiro. Éramos para ser tão avivados, que o medo de decepcionar a Deus, de pecar, de cair nas garras do inimigo, de cair nas garras do acusador, era para nos assombrar tanto, que nós iríamos lutar contra o pecado como nunca lutamos contra nada na nossa vida. Éramos para ser tão santos, que a mínima proposta da mente de pecar, a mínima seta no inimigo de pecar, de fazer-nos pecar, já era para ser repreendida na mesma hora e dizer: não, eu não vou abandonar aquilo que Deus tem para mim, eu não vou negociar aquilo que Deus tem para mim. O ideal de Deus é que nós, se somos jovens, se namoramos com alguém, que o nosso namoro fosse tão santo, mas tão santo, que inspirasse as pessoas. O ideal é que se eu fosse um jovem, um adolescente, o ideal de Deus é que se eu sou um jovem, um adolescente, eu respeitasse meus pais, eu honrasse meus pais, eu levasse a minha vida a sério, eu entendesse que as pessoas estão querendo me ajudar para que eu cresça, para que eu evolua, para que a minha história seja maior e melhor do que a história delas mesmas. Era para sermos tão avivados. O ideal de Deus era que fôssemos tão avivados, que só a realidade de estar aqui adorando a Ele, já seria a maior honra que nós poderíamos ter na semana. E que nós iríamos adorar com força, nós iríamos adorar com zelo, nós iríamos adorar com amor, nós iríamos entregar a melhor expressão do nosso corpo, a melhor expressão da nossa voz. Aí, o ideal de Deus era que nós fôssemos tão avivados, que esse tempo fosse um tempo onde as horas, os minutos eram contados. Eu não vejo a hora de chegar ao domingo 18h30, porque eu preciso muito de Deus. Esse é o ideal de Deus. O ideal de Deus era que fôssemos aqui dentro, fôssemos lá fora o que somos aqui dentro. Porque uma das coisas que vem confrontar, e isso é muito vivo na carta que o apóstolo Paulo escreve para mim e para você, é que não existe uma realidade de avivamento para alguém que tem um ânimo dobro. Não existe avivamento para a vida dupla. Não existe avivamento para quem está colocando várias e várias máscaras em determinado lugar que você vive. Ou você é ou você não é. E o avivamento de Deus é uma chancela para essa verdade. O que nós precisamos ser confrontados é a realidade híbrida que vive hoje a igreja. A cristandade, o meio da fé, o meio evangélico cristão no Brasil e no mundo vive uma realidade muito desafiadora. Ela vive a realidade dos seres híbridos que estão na igreja no domingo, mas que não conseguem ser a igreja a partir da segunda. Não conseguem ser igreja. Em suas vidas pessoais, em seus relacionamentos, em suas vidas familiares, não conseguem ser igreja. Marcam a presença em um culto, estão extremamente motivados para estar tendo a experiência desse tempo, de 1h30, de 1h45 aqui, mas que não conseguem desenvolver nada de avivamento de Deus durante a semana. Nós estamos sendo invadidos, nós estamos sendo violados por uma realidade de creia como você quer. Creia ao seu modo, o que é importante é você acreditar. Nós estamos sendo invadidos, violados por uma realidade que você está aqui para se sentir bem, que você veio aqui para que Deus faça você se sentir bem. Quem é Deus? É um massageador de almas. Você já teve uma dor no corpo? Eu estou com um torcicolo aqui hoje. Vou pedir para você orar por mim no final. Mas você já teve alguma dor no corpo? Você fez alguma atividade física? E você precisou de uma massagem. E aí alguém deu aquela massagem e você se sentiu muito melhor. Às vezes a gente acha que Deus... Quem é Deus? Deus é um massageador de alma. Eu quero ir para a igreja porque eu quero me sentir melhor.
Eu quero ir para a igreja, porque por que eu quero ir para a igreja? Eu quero ir para a igreja porque lá eu me sinto bem, lá eu me sinto melhor. E às vezes nós caminhamos com essa verdade, de estarmos na igreja, mas a igreja não estar em nós. Ela não está dentro de nós, ela não está nos nossos relacionamentos, ela não está no nosso cotidiano, ela não está na nossa vida comum. Parece que a gente troca o chip e diz: o chip que eu tenho que usar agora é o chip de alguém que não honra a Deus, que não valoriza aquilo que Ele diz, que não pratica aquilo que Ele ensina. É o chip das minhas decisões e ponto final. O apóstolo Paulo escreve uma carta atual, e nós vamos entrar nela. E a temática inicial que eu quero propor a você nesse domingo é que nós precisamos urgentemente de um avivamento em nossa vida pessoal. Você precisa urgentemente ser avivado ao nível pessoal, de uma vida diferente para com Deus, de uma vida que honre a Deus, de uma vida que ame a Deus, de uma vida de intimidade, de uma vida que honra a Deus no secreto, de uma vida que honra e que ama a Deus na sua realidade pessoal. Você pode fazer esse exercício junto comigo? Levante assim sua mão profética para alguém e diga assim: eu profetizo sobre a sua vida um avivamento pessoal. Hoje eu não vou profetizar nada material, eu vou profetizar um avivamento pessoal. Você será avivado, você será abençoado, você será tocado pelo Senhor, você será santificado como nunca, e o poder de Deus vai fluir através de você no poderoso nome de Jesus. Você crê aí, você que está em casa, você que está presencial. 7 bênçãos e 7 princípios que vão nos levar, vai gerar em nós um avivamento pessoal. Anote aí o primeiro desses princípios. O avivamento pessoal, a realidade do avivamento pessoal é quando nós produzimos maturidade para discernir o erro. E aí eu já descortinei, quero descortinar de novo. Pare de achar que avivamento é um culto. Pare de achar que o avivamento é um mover. Pare de achar que o avivamento é uma realidade proposta para um tempo de culto e de adoração. Uau, fulano é avivado porque profetiza. Uau, fulano é avivado porque prega. Uau, fulano... Não, o avivamento na verdade se manifesta fora daqui, não é aqui. E uma das 7 bênçãos, ou um dos 7 princípios que eu quero falar com você nessa noite é: sabe quem é avivado? É quem é maduro para discernir o erro. Gente, quando você vê um crente assumindo um erro nos tempos atuais, olhe para ele com olhos de graça e olhos de avivamento. Porque hoje em dia, veja bem, eu aconselho pessoas toda semana, e eu perco mais tempo convencendo a pessoa de que ela está errada, do que aconselhando ela sobre o futuro que ela vai enfrentar e vai ser abençoada. A gente gasta mais tempo tentando convencer essa pessoa de que ela está errada do que aconselhando realmente no problema. E na necessidade. Você já viu nos tempos atuais, as pessoas estão olhando e dizendo assim: eu não errei. Dentro da igreja, eu não pisei na bola. As pessoas estão legislando em causa própria, não estão sendo humildes para reconhecer aquilo que realmente erraram e que realmente podem consertar e que precisam colocar diante de Deus para consertar. O avivado e a avivada são homens e mulheres que olham para as suas realidades e que não têm dificuldade de dizer: eu errei. Olha só, o apóstolo Paulo escreve no verso 14, ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Homens que induzem ao erro. Homens que se abraçam com a realidade do erro. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão errando feio. Elas mascaram, colocam uma maquiagem em cima do erro e chamam esse erro de acerto.
Não pode ser avivamento se eu não reconheço. Eu não posso ser avivado se eu não chego diante de Deus e digo: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, eu não tenho nada para te dar, eu não tenho nada para te entregar, a não ser, Senhor, um coração. Eu não tenho nada para te entregar, a não ser minha vida para o Senhor transformar. A minha vida, eu não tenho nada para glorificar em mim mesmo. A minha glória vem de uma cruz vazia, vem de um túmulo vazio, vem de um Senhor que morreu por mim e que me perdoou dos mais tristes pecados que eu poderia cometer. Essa é a minha glória. Mas eu não posso ser alguém orgulhoso e de esconder o meu erro na minha caminhada de vida. E às vezes a gente conversa com pessoas e perde tanto tempo para que a pessoa entenda: né? Eu errei. São tempos e tempos de discussões dentro de casa, porque ninguém tem coragem de dizer: eu errei. Isso é coisa de gente avivada. Reconhecer o erro é indicativo de avivamento, gente. Reconhecer o erro é coisa de gente fácil. Sabe quem são os avivados dessa geração? São pessoas fáceis. Quando é que o avivamento acontece na vida do filho pródigo, em Lucas capítulo 15? Quando ele está lá no meio dos lamaçais de porcos, desejando as alfarrobas dos porcos, ele olha e diz assim, aí vem o avivamento que vem gerado por um arrependimento. Ele diz: eu voltarei para o meu pai, porque até o pior dos servos do meu pai tem uma vida melhor do que essa. E aí ele diz: pai, ele ensaia, sabe o que eu vou dizer para o meu pai? Eu errei, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me aceite pelo menos como um dos teus servos. Ele volta, ele coloca em prática aquilo que ele ensaiou, só que ele encontra um pai amoroso, com braços abertos, esperando ele com uma túnica, com um anel e com uma sandália. Meu irmão, o homem e a mulher que entende o tamanho do seu erro, também receberá um galardão proporcional do seu arrependimento. Você acredita nisso? Isso é coisa de quem é avivado e avivada. Reconheça o seu erro e seja abençoado e presenteado pelo seu Pai. O avivamento também é coisa de quem entende o valor do crescimento em amor para servir. Olha, querido, nós temos aqui uma escala que prepara, por exemplo, nós temos várias escalas aqui. Uma delas é a escala que prepara a igreja para os cultos. Uma escala que prepara a igreja para os cultos. E aí você vem, visita a igreja, ou vem adorar, e você encontra a igreja limpa, organizada, bonita. Isso é uma escala. Mas o ideal, o que é o avivamento? É o ideal de Deus vindo na nossa realidade. O ideal seria que não precisasse de escala. Todo mundo é tão apaixonado por Jesus, é tão apaixonado por ver alguém sentado nessa cadeira e se tornando alguém melhor pela ação do Espírito Santo. É tão abdicado por essa verdade que ele não precisa de escala. Às vezes a escala é o modo de organização que mostra que nós precisamos de um avivamento. Hoje eu estava aqui, cheguei 5 horas. Eu estou revendo alguns processos aqui, observando de perto. Eu cheguei 5 horas. E aí, eu comecei a varrer esse quadrante todo aí que você está sentado. A igreja ficou muito suja hoje de manhã por causa da chuva de ontem, da lama. E aí nós chegou muita gente, graças a Deus, e eu comecei a varrer. E varrendo, e concluí, varrendo aqui com o Aleph, recolhendo, depois veio o Iranildo, e a gente recolhendo, e suando, depois ligaram os ar-condicionados. E olha, o que a gente está ensinando? A gente está ensinando que o mesmo amor que se pega com um microfone desse aqui para falar para um auditório tão lindo, é o amor que eu tenho que pegar numa vassoura para varrer quando ninguém está aqui. Você entende que às vezes o avivamento não é o quanto eu oro, não é o dom de línguas, mas o quanto eu estou disposto a entregar e dizer assim: você não precisa me dar nada de volta, não. Eu
não estou fazendo para você, você não precisa nem me aplaudir. Você não precisa nem dizer assim, pastor é uma bênção, né? Olha aí o pastor. Não. Esquece isso, esquece. Eu estou ali por amor ao meu Jesus, e por amor àqueles que Jesus vai salvar, e por amor àqueles que Jesus está transformando. Você se encaixa em algum dessas pessoas? Então é por amor a você. O ideal de Deus é que nós fôssemos tão apaixonados que servir para nós ia ser uma honra tão grande. Era para ter briga. Contenda de servir. Não, quem vai servir sou eu. Quem vai servir sou eu. Não, quem vai servir sou eu. Eu vou servir. Não era para ter instrumento necessário para servir aqui em cima, para servir aí embaixo. Não era. Sabe quantas pessoas baixaram o nosso aplicativo até agora? Quase 700 pessoas. Sabe quantas pessoas servem nessa igreja, Sandra? 218 pessoas. Cadê você nesse número? Quem é você nesse número? Era para ser algo tão orgânico. Não, eu sou avivado, por isso eu amo fazer algo para Jesus e para os meus irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo escreve: assim eu lhes digo, no Senhor eu insisto, que não vivam como os gentios. Antes, 15:16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nós precisamos parar de olhar e dizer o seguinte: eu vou servir porque eu quero ser reconhecido. Para com isso, não é ser visto, é serviço. Eu vou fazer aqui no meu trabalho porque eu quero ser reconhecido. Pare de fazer tudo buscando recompensas. Isso não é coisa de alguém que é avivado. Faça por amor. Faça por amor e por zelo. Faça por amor a uma causa. Faça por amor a alguém. As recompensas, elas sempre virão. Essa semana eu assisti um filme. Eu não estou mais assistindo filmes novos, porque os novos só tem bobagem. A maioria dos filmes novos, você não consegue encontrar um filme que não faça apologia a um monte de bobagem e que, infelizmente, milite contra aquilo que nós devemos valorizar. Então eu estou assistindo filme antigo. Tem um filme, fazia tempo que eu não assistia, Janier. Eu assisti um filme a semana que eu já tinha assistido outras 3 vezes. É a história de um professor. O nome do filme é Clube do Imperador. A história de um professor que se dedicou aos alunos, que estudava que ensinava naquelas instituições conservadoras europeias, e aquela coisa mais linda, o amor que ele tinha pelos seus alunos. E o tempo passa e ele recebe um convite para ser homenageado por aqueles alunos. E aí ele recebe aquele convite e me marcou quando ele chega no local onde ele estava sendo hospedado, e aí alguém vai, leva as bolsas dele, a bagagem dele, e aí ele ameaça tirar uma gorjeta. Ele diz assim: desculpe. Quando ele vai entregar a gorjeta, a pessoa que serviu, ele diz: não, por favor, não é necessário. Eu quero falar uma coisa para você. O nosso Deus é recompensador por natureza. Você nunca vai dar a Deus mais do que Ele vai dar a você. Mas eu quero dizer uma coisa: o avivado, ele nunca está preocupado sobre o que vai receber, e sobre o quanto vai receber, e sobre quando vai receber. O avivado, ele está preocupado em amar ao seu Deus acima de todas as coisas, e em amar o próximo como a si mesmo. É isso que o avivado está preocupado. Tem alguém avivado aqui nessa noite que pode aplaudir o nome de Jesus? 3. O avivamento que precisamos na nossa vida pessoal é um avivamento de mudança de comportamento para seguir a Cristo.
Olha, querido, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você pode vir para Jesus do jeito que você está. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu pequei até aqui. Não tem problema. Hoje nós tivemos várias conversões de manhã e eu abracei uma pessoa e eu olhei para essa pessoa e disse assim para ela: o que foi feito até hoje nada mais vale. O que vale é de agora em diante. É uma nova história que Deus está escrevendo na sua vida. E é isso que nós ensinamos, e é isso que a Bíblia ensina para nós. Mas o mesmo Jesus que recebe você como você está, é o mesmo Jesus que tem sede em transformar você. É o mesmo Cristo que tem sede em fazer de você alguém diferente, de fazer de você alguém que realmente honre a Deus e que realmente que a sua vida valha realmente a pena de ser vivida. O apóstolo Paulo escreve lá em Efésios 4, do verso 17 ao 21 que lemos, ele diz: assim eu lhes digo e insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a impureza, toda espécie de impureza. Todavia não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ou seja, não tem mais pacto com velha vida, não tem mais pacto com velhas obras. Pare de pegar uma máquina de teletransportar e de querer ir na sua vida passada, porque não é a vontade de Deus. Pare de olhar para a sua vida pregressa e ver nela valor algum. Coisa de gente avivada. O que é ser avivado? É você olhar e dizer o seguinte: a minha vida não é mais minha, o meu jeito não tem mais importância nenhuma. O problema é que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas dizem assim: eu sou assim. E aí? Eu sou assim. Eu sou assim. E às vezes o eu sou assim é tudo aquilo que Deus não queria que fosse assim. O Jesus que nos convida e que diz: os teus pecados estão perdoados, é o mesmo que diz: então vá e não peques mais. Vai, viva uma vida de novidade, de transformação, uma vida nova. E a gente está levantando a bandeira dos nossos defeitos, dizendo: eu sou assim, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou desse jeito, e acabou. Quando se fôssemos avivados na nossa vida pessoal, a nossa oração mais nobre seria: preste atenção, Senhor, eu estou sendo realmente como o Senhor gostaria que eu fosse. Senhor, eu estou te decepcionando, ou eu estou te fazendo feliz com a vida que eu levo? Senhor, será que eu não preciso de algo que eu ainda não consegui enxergar para mudar totalmente a minha vida? Me ajuda, Jesus, a me tornar não o que eu quero ser, porque o que eu quero ser não vale nada. Me ajude a me tornar o que o Senhor quer que eu seja, porque aí sim, se eu estiver no centro da vontade de Deus, nada pode me atingir. Você é inabalável, você é superpotente quando está no centro da vontade de Deus. Logo, nós entendemos o que o apóstolo Paulo escreve: não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. O avivamento está intrinsecamente ligado a uma mudança real de comportamento. Uma mudança real de comportamento.
4. O avivamento da nossa vida pessoal está extremamente ligado a um testemunho evidente de nova vida. Nós somos as Bíblias que as pessoas estão lendo. Nós somos as Bíblias que as pessoas estão absorvendo a partir de amanhã. A partir de amanhã, quando você chega no trabalho, chegou uma Bíblia. O que a Bíblia está dizendo? O que as Escrituras estão dizendo? Se você é avivado, você entende que o testemunho... Olha, você sabe o que mais converte alguém que está perto de você? Não é sua pregação, é o seu testemunho. E cuidado, você sabia que as empresas hoje, elas estão... Hoje não, já há muito tempo, que eu vou falar aqui já é passado. As empresas hoje, quando vão selecionar, já há algum tempo, quando vão selecionar alguém, elas vão procurar você na rede social. Elas querem saber como você se apresenta para o mundo. Quem é você? Onde você anda? O que você faz? Quem são seus amigos? Quem são as pessoas que você segue? Os seus influenciadores? Quem são as pessoas que seguem você? O que você posta? As pessoas estão ouvindo, falando, estão querendo saber quem é você. Por quê? Porque elas querem ver o seu testemunho. Sabe o que é mais cruel nisso? É que às vezes nós estamos tão mortos na nossa caminhada da fé, que tem pessoas que já eram para ter se convertido pelo nosso testemunho, mas elas não se converteram ainda, porque nós ainda não nos convertemos. Você consegue entender a gravidade disso? Tem pessoas que talvez estão esperando você se converter, para se converter também, que você influencia tanto ela. Você é tão querido por essa pessoa, é tão amado por essa pessoa, e ela está aguardando você, está aguardando o seu passo, está aguardando uma mudança verdadeira. No versículo 22 ao 24 diz assim, o apóstolo Paulo diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Chegou a hora de você sair daqui e aprender a entregar uma coisa preciosa para as pessoas que estão à sua volta: testemunho. Chegou a hora de você converter não só a sua vida, mas converter tudo aquilo que cerca e que fala da sua vida para as pessoas. Testemunho. Testemunho de alguém que ama a Deus, testemunho de alguém que vive uma nova vida, testemunho de alguém que deixou para trás uma velha vida, testemunho de alguém que quer viver as coisas novas do Senhor, testemunho de alguém que sabe o que está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: ora, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, novidade de vida é coisa de gente avivada e avivada. Portanto, trata de andar nesse caminho, porque eu sei que você vai ser muito honrado por Deus e honrada pelo Senhor, se você entender o que é viver o novo de Deus na sua vida em todas as áreas, no nome poderoso de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é bom. Testemunho. Testemunho. Seja avivado a ponto de dar testemunho, irmão. Porque a sua caminhada espiritual às vezes é tão morta que as pessoas olham para ti, não vê força, não vê renúncia, não vê saúde física, mental, principalmente espiritual, não vê nada. Não vê nada de Deus na sua vida, não tem nada. Procure alguém que está perto de você, estenda a mão assim para essa pessoa e diga assim: eu profetizo sobre você. Você vai entregar a melhor oferta que você poderia dar ao mundo. Não vai ser os milhões que tem na sua conta. A melhor oferta que você vai dar para o mundo vai ser o seu testemunho. Um testemunho de alguém que tem uma vida nova em Cristo Jesus.
Alguém pode aplaudir isso aqui? 5. Quando você tem uma vida avivada no nível pessoal, você tem um comportamento e um temperamento diferente da sociedade. Por quê? Porque Romanos capítulo 12, verso 2 diz que nós não temos que caminhar conforme o mundo, pensar conforme o mundo. Cara, olha para mim aqui. Eu sei que essa é uma palavra forte, eu tenho convicção, eu estou recebendo aqui como você. Antes de Deus dar em você, Deus dá em mim, viu? Eu estou recebendo aqui como você. Eu sei que essa é uma palavra forte, mas deixa eu falar uma coisa aqui para você. Você foi chamado para ser diferente, irmão. Se fosse para ser igual, você nem aqui estava. Você foi chamado para ser diferente. O que é ser avivado? Ser avivado, Jeane, é ser diferente. Diferente do que o mundo pensa, da forma como se comporta. Diferente. Os versos 25 e 29 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos os seus membros, membros do seu corpo, todos nós somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem sua ira antes que o sol se ponha, não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Comportamento. Quem é avivado? Quem tem comportamento e temperamento diferente da sociedade. Eu não tenho tempo, eu vou falar só de uma coisa, olha só. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Eu não quero falar mais de nada. Mentira. O que o mundo faz, gente? Minta para se dar bem. Minta, na hora de você vender o seu carro, minta, diga que nunca foi batido. Nunca foi batido 10 vezes, foi batido 11. Minta para se dar bem. Na hora do seu currículo, que você for apresentar, minta, diga que você fala inglês avançado. Eu estou falando alguma mentira? Minta para se dar bem. Você quer furar a fila? Conte a história mais emocionante possível e peça o lugar na fila. Passe na frente de todo mundo. Se dê bem. Você acha que Deus quer que você caminhe assim? Você acha que isso é coisa de quem é avivado? 6. Nós precisamos entender que o avivado, ele é alguém que em santidade honra ao Senhor. A pergunta que nós temos que fazer nessa noite é: a obra continua na minha vida? Abacuque lá no capítulo 3, verso 2, ele diz: Senhor, aviva a tua obra ao longo dos anos. Deus continua fazendo algo em você? Deus continua, Deus tem espaço para trabalhar a obra que Ele precisa fazer em você. Ele está tendo espaço, Ele está conseguindo, ou você disse assim, embargou a obra. Não tem mais o que Deus fazer. Ou você está dizendo, você está tão orgulhoso de quem você é, que você diz assim, não precisa mais. Já estou satisfeito e satisfeita com quem eu sou. A santidade pode ser definida basicamente com aquilo que Deus está fazendo em você agora. Você tem medo de pecar? Você tem medo de decepcionar a Deus? Você tem medo de decepcionar as pessoas que acreditam em você? Eu tenho medo, eu morro de medo. Penso num cara medroso. Você tem medo de se encaixar em alguns versículos bíblicos, como aquele que diz: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Senhor, nós curamos em teu nome. Senhor,
Nós fizemos tantos milagres em teu nome. E o Senhor naquele grande dia dirá: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Eu morro de medo da Bíblia estar falando de mim. Você tem medo disso? Se você não tem, eu profetizo medo sobre sua vida. Tenha medo de pecar. Tenha medo de decepcionar o seu Deus. Tenha medo de decepcionar o seu Jesus. Jesus foi à cruz por você, para que você vivesse uma vida avivada. E às vezes nós vivemos uma vida de escravidão, de um pecado que nos assedia, que nos derruba toda vez que vem. É impossível caminhar em avivamento sem santidade. Efésios capítulo 4, verso 30. A ausência de santidade, ela entristece o Espírito Santo. Então, não entristeça o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. 7 e último. Se você quer um avivamento na sua vida pessoal, você precisa ter as suas emoções pessoais saudáveis consigo mesmo e com o próximo. Tem gente que acha que ser avivado é ser louco, né? Eu sou louco. O avivado, ele tem suas emoções estáveis. O avivado, ele tem suas emoções no lugar. O avivado entende que a ira vai vir, que a tristeza vai vir, que os desafios virão. E ele se prepara para esse tempo. Ele entende isso e se prepara para esse tempo. Cuidado com as influências que você está recebendo. Eu publiquei uma frase do pastor Carlito hoje, que ele falava o seguinte: se você está recebendo mais das mídias sociais, se você está recebendo mais influência das mídias sociais do que da palavra de Deus, o seu esgotamento e desânimo será previsível e visível publicamente. Todo mundo vai ver que você ficou para trás. Se você está recebendo mais influência de mídia social, de influência digital do que da palavra de Deus, o seu desânimo é explicado e a sua fraqueza, a sua desistência será pública. Todo mundo vai ver. Você tem que tomar muito cuidado com isso e entender que nós somos chamados para caminhar com Deus com emoções estáveis. Ele finaliza o texto dizendo: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 14, ele diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos em santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que essa mensagem seja o alicerce de uma série que nós trabalharemos nas próximas semanas. E que hoje você entenda que o avivamento pessoal começa com maturidade, passa pelo crescimento, passa também pela mudança, pela transformação, passa pelo testemunho, passa pelo comportamento, passa por uma vida santa, passa por uma vida curada emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Eu acredito que essa palavra será a palavra de Deus para você nas próximas semanas. Você pode estender sua mão para o céu para receber. Sabe qual é a palavra? Eu vou contar até 3 e você vai ler comigo o texto, o último texto dessa mensagem. 1, 2, 3. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Começa por nós nessa noite.